produzido pelo Departamento de Comunicação do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, direto do estúdio Vito Gianotti. Entra agora no ar o programa Em Movimento. Olá, boa noite a você que nos assiste nesse momento. São 18 horas desta quinta-feira, dia 5 de setembro de 2019. Eu sou Lucas Martins e começa agora mais uma edição do programa Em Movimento, o nosso espaço para discutir as principais notícias que afetam a vida dos trabalhadores. Você pode ajudar a gente a fazer esse programa e eu quero a sua participação. Escreva o seu comentário, a sua crítica ou sugestão aqui pra gente, aqui no Facebook mesmo. Vamos conhecer então os temas do programa de hoje. Muito bem, vamos conferir então aí os temas do dia. A luta dos trabalhadores franceses vai ser o assunto do nosso primeiro bloco. Para isso a gente recebe o educador e dirigente da Central Sindical Francesa Solidaire, Jérémy Berthoin. Também vamos conversar com os novos diretores do sindicato. São eles o Cristiano Rodrigo Souza Silva e também o Argemiro Fonseca Santos. Muito bem, como a gente havia anunciado, nesse bloco a gente vai receber um convidado internacional. Jérémy Berthoin é dirigente do Sindicato da Educação na França e está em viagem pelo Brasil para compartilhar suas experiências de luta. Jérémy e seu sindicato integram a Central Sindical Francesa Solidaire e a Rede Sindical Internacional de Solidariedade e Luta, da qual também faz parte a CESP com Lutas. Boa noite, Jérémy. É um prazer receber você aqui no nosso programa. Um prazer para mim também de estar acá em Brasil, em San José, ao lado de los compañeros e companheiras da CESP com Lutas. Encantado de estar em tu programa, companheiro. Muito obrigado. O Jérémy é francês, como eu havia dito, ele vai responder as nossas perguntas aqui em espanhol, mas eu vou falar em português mesmo, a gente vai bater esse papo, né, Jérémy? É isso aí. Jérémy, para começar, eu queria que você falasse para a gente, nos últimos anos, a luta na França foi muito forte, muito intensa. Desde 2017, sim, que Macron chega ao poder na França, a gente viu inúmeras ondas de protestos, né? Muitos protestos. E eu queria que você explicasse para nós, metalúrgicos, para quem está assistindo o nosso programa, o que levou os trabalhadores franceses às ruas. Ya hay que decir que Macron no es un hombre político nuevo. Antes de llegar al poder en mayo de 2017, había cumplido un papel importante en el gobierno anterior, que era un gobierno entre comillas, socialista, con el presidente Hollande, François Hollande. Y con el gobierno de François Hollande, Macron tenía como ministerio el Ministerio de Trabajo, que era un ministerio muy importante para, entre otros, decidir reformas laborales muy antisociales. Y después de su elección ha cumplido Macron su política muy agresiva y ha seguido su proyecto de política antisocial. Y de hecho, sí, como lo dices, compañero, ha levantado una ola de protesta muy fuerte a través de estos últimos meses, entre otros el movimiento de los chalecos amarillos, pero también otros movimientos sociales, el movimiento estudiantil también, que protestaba contra una reforma de la universidad tal cual que ningún otro gobierno antes de Macron se había atrevido de hacer, es decir, un fenómeno de privatización de la universidad francesa y de poner algo que no existía hasta ahora en la realidad de la universidad francesa, el concepto de selección social
y que para reproducir las clases sociales, tal cual el sociólogo francés Pierre Bourdieu lo hablaba cuando hablaba de reproducción social. Y eso, su política contra la universidad pública ha sido un ataque muy grave en Francia y que ha creado en la opinión pública una toma de conciencia, porque en Francia, a la diferencia de otros países de Europa, entre otros, por ejemplo, España, donde la universidad es una universidad muy clasista, pueden acceder a la universidad antes de todo estudiantes de la clase medianas o de la burguesía. En Francia siempre ha tenido esta imagen en Europa de ser una universidad democrática y popular, que permitía a los niños de la clase obrera de acceder a la universidad. Y con un sistema de becas para ayudar a los estudiantes pobres. Y con esta reforma, Macron rompe esa realidad de universidad popular. Otro ataque de Macron, y eso ha sido muy interesante desde un punto de vista político, porque era una manera para Macron, llegando al poder, de decir, estoy aquí y voy a hacer una política muy agresiva y soy tanto seguro de mí que voy a atacar de frente el sector históricamente el más combativo de la clase obrera. Y llegando al poder, ha hecho una reforma muy agresiva y muy fuerte contra el sector ferroviario. Sí. Y eso era una manera, pero como, no sé, como un perro que marca su territorio haciendo chichi en las paredes, ha sido, se puede interpretar así también. Y porque atacaba de frente, llegando al poder, el sector el más combativo, como si era una manera de intimidar el movimiento social, diciendo, yo no tengo miedo de nadie, ataco al sector el más combativo de la clase obrera francesa, porque de hecho los ferroviarios han sido siempre a la vanguardia de todos los movimientos sociales en Francia desde hace 30 años, el sector el más combativo, muy luchador. Mi sindicato cuenta con un sindicato que se llama Sud Rail, que es solidaire del sector transporte. Somos la segunda fuerza de este sector y los ferroviarios han siempre asumido un papel de locomotiva, en un tren, el primer vagón que empuja. Sí. Y atacando este sector, Macron sabía lo que hacía. Y se inspiraba de su maestra política, Margaret Thatcher. Sí. Margaret Thatcher, en los años 80, cuando ha llegado al poder en Inglaterra, ha atacado frontalmente y directamente a los dos sectores los más combativos de la clase obrera inglesa, los mineros y el sector del metal. Y hubo huelgas muy fuertes durante meses y al final ha machacado y ha ganado la batalla contra los sindicatos. Resultado, después tenía terreno lleno y libre para hacer una política muy, muy agresiva, porque sabía que había roto la columna vertebral de la resistencia obrera. Macron ha utilizado el mismo método, atacar directamente al sector el más combativo para enseñar que era capaz de ganar y aplastar el sector el mais combativo. Certo. Jeremy, o que você está dizendo para a gente, então, porque assim, apesar do Macron ter se apresentado como um político mais leve, mais brando, em comparação com a extrema-direita francesa, a política dele foi de ataque frontal, de combater os direitos dos trabalhadores também. Exatamente. Exactamente, Lucas. Lo que hay que entender es que yo no creo en el proceso electoral y yo personalmente, es una elección personal, no voto. Porque yo no creo, yo soy sindicalista de lucha de clase, yo pienso que el sindicalismo tiene que asumir su responsabilidad de ruptura contra el capitalismo y entonces no creo en las elecciones. Pero lo que se puede decir de los presidentes de antes es que cuando había elecciones, los presidentes tenían una forma de legitimidad.
dentro de la burguesía, de la democracia burguesa, pero tenían una forma de legitimidad. En el caso de Macron, lo que es interesante es que se puede decir que ya al momento de ser elegido como presidente, ya tenía una forma de ilegitimidad. Sí. Macron tenía un programa muy claro. Decía, yo al nivel económico voy a acabar con el sistema francés, que es un sistema social que protegía hasta ahora bastante a los trabajadores y las trabajadoras. Y en su programa político de campaña decía que había que acabar con este estado de bienestar de la sociedad francesa. Pequeña paréntesis, y es un elemento importante a entender, es que en Francia, en la opinión pública, no hablo de los sindicalistas, pero en la opinión pública hay la conciencia colectiva que los derechos sociales en Francia, y tenemos más derechos sociales que en otros países como España, Portugal, Grecia o Italia, por ejemplo, son conquistas obreras del pasado. Y hay mucho respeto para la gente, para esos derechos, porque si tenemos seguridad social, si tenemos una salud de calidad, si tenemos una educación pública de calidad hasta ahora, es porque son el resultado de conquistas obreras del siglo XX. Y Macron anunciaba que quería romper con este sistema para ponerlo al nivel de los países del sur de Europa, es decir, bajar los derechos sociales. Y Macron fue elegido a 80% de votos contra Marine Le Pen del Frente Nacional de la extrema derecha. No fue elegido por su programa, pero fue elegido porque la gente ha tenido miedo que llegue al poder el Frente Nacional, entonces ha votado para Macron, no para su programa, pero como protección contra el Frente Nacional. Sim. E te interromper você um pouco, Jeremy, para as pessoas entenderem o que significa a Frente Nacional, a família Le Pen para a França, né? Vale. Na França, assim como no Brasil, temos esquerda, temos centro, temos direita e temos partidos mais à esquerda e mais à direita. No caso da família Le Pen, que não é só a Marie, mas também o pai delas, né? Que iniciou o partido, a família Le Pen significa a extrema direita. Y el Frente Nacional ahora no se llama Frente Nacional, se llama Rassemblement, es decir, Reunión Nacional. El cambio de nombre hace poco no es por nada, tiene una razón. El Frente Nacional ha cambiado su nombre porque ahora está controlado por Marine Le Pen, que es la hija de Jean-Marie Le Pen, el padre. Sí. El padre había fundado su partido en los años 70. Jean-Marie Le Pen era el típico dirigente, líder carismático de la extrema derecha, con un discurso muy agresivo, muy xenófobo, muy homófobo, muy antifeminista. Marine Le Pen ha tenido la inteligencia política, como otros países, partidos de extrema derecha en Europa, que han hecho la misma evolución. Esos 10 últimos años, Marine Le Pen, tomando la sucesión de su padre y echando a su padre, que fue una crisis familiar casi dentro del partido, ha limpiado la imagen del Frente Nacional. Y eso es un elemento súper importante porque hace que el Frente Nacional hoy aparece como un partido respetable, un partido normal. Hace 10 años, votar al Frente Nacional era un voto vergonzoso. La gente no asumía de votar al Frente Nacional. Hoy la gente asume de votar al Frente Nacional porque parece un partido normal. Y Marine Le Pen, a la diferencia de su padre, ha suavizado el discurso de su partido. Entonces, hoy aparece como una alternativa al Frente Nacional. Sí. Macron, la diferencia entre Macron y Marine Le Pen, a nivel social no hay diferencia, porque a nivel de la política antisocial, Marine Le Pen, como Macron, hubiera tenido la misma política. La única diferencia que hay por el momento es que Macron parece más progresista a nivel de los derechos de los inmigrantes hasta ahora y de las mujeres y de los LGBT. Es menos agresivo que una Marine Le Pen, pero es la única diferencia, porque la política anti-inmigrante en Francia existe. Con Marine Le Pen será aún más fuerte, aún más represiva, pero
gobiernos de izquierda como de derecha de los 30 últimos años han hecho una política muy agresiva contra los inmigrantes, puede hablar claramente de racismo de Estado, tantas las leyes son son leyes de represión y de expulsión sistemática de lo que llamamos en Francia los clandestinos. Sí. Los clandestinos, que son gente que vienen de África subsahariana, de Magreb y otros países, y si vienen es porque huyen la miseria, antes de todo, la miseria de su país, con responsabilidad claramente del imperialismo, entre otros francés, que mantiene África en su estado de subdesarrollo. Sim. Nós vimos aqui, trazendo mais para o tempo mais recente, Jeremy, o último grande protesto, o último grande movimento, fenômeno da classe trabalhadora francesa, ficou conhecido como, aqui no Brasil, né, em português, como os coletes amarelos. Né? Sim. Eu vou pedir para você falar da sua experiência, que você que esteve, né, participou, o que você viu nesses inúmeros sábados, né, de protesto. Foram finais de semana, atrás de finais de semana, sábados e sábados de muitos protestos, muitos deles com um nível de radicalidade também elevado, né? E como você já havia me dito antes da gente começar aqui o programa, com uma participação popular, uma participação da camada mais baixa da população também muito forte, né? Explica pra gente esse movimento que houve na França, Jeremy. Vale, voy a tratar de contestarte, Lucas, en algunos minutos. Hay una pregunta que es muy, muy importante y al mismo tiempo que necesitaría más desarrollo, pero voy a tratar de hacer el esfuerzo de ser sintético. Sí, sí. Lo que hay que entender es que Francia ha tenido siempre la fama, la reputación en toda Europa de ser el país de Europa donde hay el nivel de lucha de clase el más alto. Si habláis con compañeros sindicalistas de España, de Italia, de Alemania, vos dirían todos, si hay un país que se mueve a nivel popular, de la resistencia popular, es Francia. Con Grecia, pero antes de todo Francia. Y de hecho, en Francia, desde hace 30 años, hay cada 2-3 años un movimiento de huelga general de no un día, de varios meses contra las reformas, y hay esa cultura popular en Francia de resistencia. Lo que pasó es que estos últimos años hubo varios movimientos populares de masa con huelgas generales, pero con derrotas al final de estos movimientos. Y cuando un movimiento social conoce una serie de derrotas, lo que pasa, como en todos los países, es que la gente se desmoraliza, incluidos los militantes sindicalistas y anticapitalistas se desmoralizan diciéndose, vale, perdemos batalla detrás de batalla, complicado. Y cuando Macron ha llegado al poder, ha empezado una serie de reformas muy agresivas. Éramos nosotros, los sindicalistas de lucha, un poco como un boxeador en un ring que nos comíamos, boom, 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 y ni sabíamos cómo reaccionar. Sí. Y la buena sorpresa es que la reacción no ha venido del sindicalismo, pero ha sido una reacción que ha venido del pueblo de abajo. Y en este sentido, yo doy la razón a la compañera Rosa Luxemburgo, sí, que ha sido asesinada por la socialdemocracia hace un siglo, sí, cuando hablaba Rosa Luxemburgo de la espontaneidad de las masas. Y en el caso de los chalecos amarillos es exactamente eso. 15 de noviembre, convocatoria por las redes sociales, Facebook, Twitter, de llamamiento para salir a la calle para protestar contra el subidón del precio de la gasolina. Nosotros, sindicalistas, especialistas de la lucha de clase, ni sabíamos quién era detrás de este llamamiento, pero se había difundido la información. Y nosotros, en un primer tiempo, observando lo que iba a pasar. Y sorpresa enorme para nosotros, ha salido este día del 15 de noviembre de 2018, sí, muchísimas personas en las ruas de todas las ciudades de Francia. Y otra sorpresa detrás fue que después del 15 de noviembre, la gente ha dicho, ahora que estamos en la calle, ahora que estamos en la rúa, quedamos en la rúa. Y se ha difundido este fenómeno de los chalecos amarillos
en varias ciudades. Eso fue una sorpresa enorme, entonces hemos tenido que implicarnos, porque un movimiento de masa que se crea, tenemos que implicarnos. Nosotros nos hemos implicado. Nuestro sindicato ha llamado al principio de la lucha a la convergencia entre el movimiento de chalecos amarillos y el movimiento sindical. Otros sindicatos, entre otros el sindicato mayoritario liado al Partido Comunista Francés, del principio del movimiento hasta el final del movimiento, ha tenido una postura crítica contra los chalecos amarillos, y la principal razón de su postura crítica no era una crítica de fondo, era una crítica de forma. La CGT, equivalente de la CUT aquí, sí, ha siempre sido acostumbrado a construir los movimientos y a decidir cuando se acaba un movimiento. Y el hecho que se crea en paralelo de su hegemonismo un movimiento popular espontáneo no le ha gustado, entonces lo ha denunciado con falsos argumentos, diciendo que era un movimiento de la clase media, manipulado por la extrema derecha, que eran falsos argumentos porque justamente el interés de este movimiento de los chalecos amarillos ha sido, entre otros, su carácter clasista. Los movimientos populares de huelga general hasta ahora eran antes de todo movimientos que implicaban sectores de trabajadores y trabajadoras del sector público y de la aristocracia obrera, sector metal, sector automóvil. Dentro de este movimiento de los chalecos amarillos lo que se veía era implicación del pueblo, pero del pueblo de abajo. Los invisibles de la sociedad francesa se movilizaban por la primera vez. La mayoría de la gente chaleco amarilla eran gente vírgenes políticamente y sindicalmente, gente que nunca habían participado a manifestaciones o a huelgas y que se implicaban diciendo ya basta de la miseria, ya basta de la injusticia. Y para darte un ejemplo concreto del carácter de clase de este movimiento, yo hablando con una compañera chaleco amarillo, me decía: Jeremy, tú eres sindicalista, tú participas a movimientos para defender derechos sociales. Muy bien, yo respeto tu labor. Yo, si estoy en la rúa, no es para defender el derecho a la seguridad social o a la sanidad de calidad, porque sí que estoy de acuerdo, pero mi preocupación prioritaria, yo, a la diferencia de ti, Jeremy, y tenía totalmente razón, me decía: yo soy mamá soltera, tengo 2 hijos a alimentar, y el problema es que con mi salario de miseria, a mitad de mes, cada mes me preocupo de qué voy a poner en el plato de mis hijos. Y eso da rabia, y eso explica que la gente no quería dejar la rúa. Y de hecho este movimiento se ha extendido semana después de semana, tomando más y más fuerza y importancia, con manifestaciones muy visibles en París y en cada ciudad de Francia cada sábado, pero además de las manifestaciones del sábado, una presencia diaria en las retundaderías, ¿cómo se dice? Ocupación de las retondas. Sim. Nas retondas seriam... a gente vai... rotatórias. Rotatórias, presencia de los chalecos amarillos, día y noches, para enseñar y dar visibilidad al movimiento. Diariamente, então, todos os dias. Sí. Y el otro, si puedo sacar rápidamente aspectos positivos de este movimiento, distintos puntos. Su forma muy democrática. Asambleas de chalecos amarillos en cada ciudad. Asambleas que toman decisiones y no es las direcciones sindicales que toman las decisiones en lugar de los trabajadores que se ponen en huelga. Decisiones a la base en las asambleas donde se decide la agenda de movilización y la estrategia. Y después, otra etapa de estructuración del movimiento democrático. Hubo 3, lo que hemos llamado asamblea de las asambleas. Eso fue muy interesante porque en 3 momentos del movimiento, esos últimos 9 meses, hubo voluntad en 3 ciudades distintas, a 3 momentos distintos, de coordinar a nivel democrático el movimiento. Delegados de mi asamblea de chalecos amarillos de mi ciudad de Nimes, en el sur de Francia, ha hablado del orden del día que iba a hablarse y ha mandado delegados y delegadas para participar hasta
asamblea de las asambleas. En un movimiento habitual sindical no existe eso. Sí. Este proceso democrático de tomar en cuenta la realidad de la gente que se moviliza con voluntad de decidir dentro de la democracia directa el proceso del movimiento. Un movimiento sindical habitual, lo que pasa siempre es que las burocracias sindicales de los sindicatos institucionales deciden de los días de movilización y al final acaban por negociar con el gobierno y decir a la gente, ahora hemos negociado un buen acuerdo, todos volvemos a trabajar y se para la huelga. En el caso de los chalecos amarillos, como no había jefes, como no había líderes y como las decisiones se tomaban a la base, havia uma forma horizontal muito interessante. Um movimento, então, que a população, os trabalhadores, principalmente aqueles mais pobres, à medida que foram aprendendo a lutar na prática, superaram as direções sindicais, que muitas vezes, como você disse, negociam e há um jogo ali direto com o governo. Não, a população lá tomou a frente desse processo. Maravilha, Jeremias. Acho que foi uma explicação muito boa, apesar do tempo curto que nós temos. Eu queria que, antes aqui da gente encerrar, que você comentasse um pouco da sua viagem aqui no Brasil também e um pouco do trabalho que a rede sindical internacional de solidariedade e luta desenvolve. Porque o sindicato, nosso sindicato aqui, faz parte da CSP com Lutas, que, por sua vez, faz parte dessa rede internacional, como é o seu sindicato também na França, né? Claro. Vale. Lucas, me preguntas muy complicadas para mí porque necesitaría mucho tiempo, pero es la primera vez que piso el suelo de Brasil. Para mí, he quedado 3 semanas en este país a contacto de los compañeros y compañeras de las especulantas que sean en el estado de Paraíba, Río, Sao Paulo, San José. Y para mí fue muy intenso, mucha emoción militante a nivel de la fraternidad que he conocido con los compañeros y compañeras de CSP y una confrontación frente a una realidad que no conozco. Soy militante revolucionario, soy militante sindicalista de lucha de clase en mi país, en un sindicato que se llama Solidaire, que corresponde al proyecto sindical de la CSP acá en Brasil. Pero ser militante en Francia, con la realidad francesa, y llegar aquí en Brasil es confrontarse a una realidad que no es la mía. Y para mí ha sido un choque cultural, un choque al nivel de la realidad. En Francia hay miseria social, hay exclusión social, hay injusticia, pero el nivel, cuando se habla de las mismas palabras, no se puede poner el mismo contenido detrás de las palabras. Miseria social en las favelas de Río no tiene el mismo sentido que la miseria social en los barrios, incluidos más pobres de los suburbios de las ciudades francesas. La miseria de los campesinos sin tierra que he visto en los acampamentos de San Carlos esos últimos días no tiene el mismo nivel de miseria que los campesinos pobres que hay en Francia también, campesinos pobres en el sur de Francia. Y entonces para mí fue impresionante darme cuenta de la violencia, de la realidad social de este país, pero al mismo tiempo fue impresionante para mí de ver toda la dignidad que tenía la gente que lucha en este país, y en particular los compañeros y compañeras de las especulantas que están haciendo un proyecto sindical, de construcción sindical, que corresponde a mi visión de ver el sindicalismo y tal, que trataremos de hacerlo con el proyecto sindical que tenemos en Francia de sindicalismo alternativo a través de nuestra central Solidaire. Y lo que me ha impresionado muchísimo en la forma de militancia de las especulantas, y pienso que hay pocos ejemplos a nivel internacional de sindicato alternativo que tiene este proyecto tan global. Es el aspecto, lo que está escrito en el logo de las especulantas. Organización central sindical y popular. Sí. El hecho de integrar dentro de la lucha sindical, que es una forma de la lucha de clase, integrar otras formas de lucha de clase e integrar las luchas sociales
lucha indígena, lucha feminista, lucha de la minoría negra que lucha para sus derechos específicos dentro de la sociedad brasileña, lucha de los campesinos sin tierra, la integración de todas estas luchas dentro de la misma organización, dentro de la misma casa. Es lo que decía en los acampamentos de San Carlos, hablando con los habitantes, les decía, vuestra fuerza, compañeros, compañeras, es que dentro del mismo sindicato, la misma central, integráis un educador, un trabajador del metal, un trabajador de correos y también campesinos sin tierras y colectivos indígenas. Eso es la fuerza del proyecto sindical de la CSP y yo soy admirativo de lo que estáis haciendo acá como construcción de proyecto sindical. Y dentro de la red internacional de solidaridad y de lucha, que seguiremos juntos a construir esta resistencia sindical que tenemos que construir, es decir, un sindicalismo que sea en Brasil, en China, en Francia, en Marruecos y a través del mundo, un sindicalismo que sea un sindicalismo democrático, participativo e revolucionário. E essa solidariedade internacional, o trabalhador que sofre, para o pessoal entender, o trabalhador brasileiro que sofre aqui, sofre com problemas que o trabalhador francês também sofre. Sim. Que o trabalhador de Honduras também vai enfrentar. Claro. Os ataques do capital são iguais no mundo todo. Sim. E aí, por isso, dessa importância, né, Jeremy, do trabalhador no mundo todo lutar junto, né? Claro, claro. Y lo hablaba, por ejemplo, en Río he hecho una gira durante 2 días que ha sido muy intenso para mí, pero además que fueron mis primeros días casi en Brasil, con las compañeras de la CSP Columnas Sector Educación. He pasado 2 días haciendo gira sindical de las escuelas, creches y colegios de 2 barrios, 2 comunidades de Río. En 2 días he visitado 20 escuelas distintas y hablando en cada escuela con los educadores de estas escuelas y colegios. Y lo que me ha impresionado y al mismo tiempo me daba cuenta que teníamos la misma reivindicación, es que defensa de una escuela pública de calidad, reivindicación de la CSP Columnas Sector de Educación, reivindicación prioritaria también de mi sindicato Sud Educación que pertenece a Solidar. Cuando se habla de servicio público de educación de calidad, es decir, defendemos como profesores, educadores, una escuela pública donde van los hijos del pueblo para que tengan también ellos el derecho a tener una educación de calidad. Defensa de los profesores más débiles, que no son funcionarios, son con contratos precarios. Misma reivindicación tenemos nosotros que los compañeros y las compañeras de la CSP Columnas Sector de Educación. Y también la idea que nuestro sindicalismo es un sindicalismo que va más allá y dentro de nuestro proyecto sindical como profesores, promover una forma de pedagogía alternativa, antiautoritaria, participativa para no manipular el cerebro de nuestros alumnos y alumnas, pero para desarrollar lo que no hace la escuela de la burguesía para los pobres, pero nosotros por lo menos como profesores anticapitalistas como los de CSP o de Solidar, desarrollar el espíritu crítico de nuestros alumnos para que sean capaces, cuando serán adultos, de tener una capacidad de crítica, de autocrítica com o mundo que les rodea. Sim, são pontos então de luta em conjunto, né? Claramente. Realmente, muito bacana esse exemplo, Jeremy. Infelizmente, o nosso tempo já vai chegando ao fim. Eu queria agradecer a presença do Jeremy no nosso programa, foi muito interessante receber, é sempre muito interessante trazer gente de fora para conversar conosco e para compartilhar. Obrigado pela presença, Jeremy. Obrigado para todos y todas las compañeros y compañeras de la CSP Columnas, y un placer para mí y un honor de haber sido presente a tu programa, compañero. Tá ok. Muito obrigado. Pessoal, a gente vai para um intervalo agora, mas logo a gente está de volta. Conecte-se às redes do sindicato. Curta nossa página no Facebook.
Veja nossos vídeos no YouTube e siga-nos no Twitter. Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. As obras da nova sede estão em sua reta final. Em breve, os metalúrgicos terão uma nova casa. É a diretoria do sindicato trabalhando para melhor atender os associados. Por isso, se você ainda não é sindicalizado, venha fortalecer o seu time. Fique sócio do nosso sindicato. Muito bem, a gente está de volta com o programa Em Movimento e nesse bloco, como a gente havia anunciado, a gente vai conversar com os dois novos diretores do sindicato. O Cristiano Rodrigo Souza Silva, trabalhador da Prolinde, e também o Argemiro Fonseca Santos, que trabalha na GM, na General Motors, né? E é conhecido como o Miro aqui do Samba Democrático. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Miro. Um prazer receber vocês aqui. Boa noite, Lucas. Boa noite, Cristiano. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É isso aí, Cristiano. Boa noite, Lucas. Boa noite, Argemiro, e a todos que estão nos prestigiando aí. Bacana. Gente, o Cristiano e o Miro, eles assumiram 2 vagas na diretoria aqui do sindicato, 2 vagas que ficaram em aberto depois que outros 2 companheiros deixaram esses lugares na direção do sindicato. O Estatuto do Sindicato prevê que quando há uma vaga em aberto, essa vaga pode ser preenchida por qualquer metalúrgico que se candidate, né, desde que seja sócio aqui do sindicato. A Assembleia que elegeu esses 2 novos companheiros para a direção do sindicato aconteceu no último sábado, dia 31, na Assembleia Geral da categoria. Então, para começar aqui o nosso bate-papo, pessoal, dar os parabéns a vocês primeiro, que estão aí agora. Obrigado, Lucas. Integrando, né, a nossa direção, e perguntar para vocês quais são as expectativas, porque estamos no meio de uma campanha salarial, o ano já foi de muita luta, está sendo de muita luta, e queria ouvir de vocês aí o que vocês esperam daqui até o final do ano, daqui até o final dessa gestão. E aí, Miro, como é que você avalia aí? Lucas, a gente sabe que vai ser um ano muito difícil, né? Você sabe que a gente está passando por um governo que a todo momento vem querendo retirar os direitos dos trabalhadores e sabe que nesse momento de database as negociações é muito difícil, porque os empresários, praticamente os patrões, querem retirarem ainda mais os direitos, querem reduzir tudo aquilo que a gente conquistou no passado. Então a gente sabe que vai ser um momento muito difícil, um momento de muita luta, e a gente está vindo para somar e com determinação, com garra, está ajudando o nosso sindicato. Tá certo. Cristiano, o que você pensa aí agora, assumindo como diretor? O que passa aí pela sua cabeça aí, como atuar no sindicato? O que você espera? Primeiramente, é uma grande satisfação, né? Estou fazendo parte dessa entidade, o qual eu já conheço há muito tempo, e faço das palavras do nosso companheiro aí, que vai ser um ano de luta, realmente, enfrentando a patronal, né? Que eles estão atacando de tudo que é forma, o governo também tirando os nossos direitos, mas os companheiros, né, tem que ter em mente que é com luta que vamos conseguir vencer mais uma batalha. É difícil, mas não é difícil, né? Basta ter o empenho de todos e viemos aí para somar, né, a gente ir para a luta e defender os nossos direitos. Lembrando que vocês já eram ativistas, né? O Miro cipeiro na GM já há um bom tempo, ele vai contar pra gente sobre isso, e o Cristiano também, né, Cristiano? Há quanto tempo, Cristiano, você é metalúrgico e há quanto tempo você já é ativista, já atua na CIPA? Sim, eu sou metalúrgico desde a época da Warix Cable em Santa Branca, desde 2002, e estamos até desse ano 2019, né? E ativista aí há 6 anos. Na CIPA da Prolinde, é isso? Na CIPA da Prolinde há 9 anos. Há 9 anos já, tá certo. E você, Miro, sempre trabalhou na General Motors ou já passou por uma outra fábrica? Sempre trabalhei, Lucas. Eu entrei na fábrica, na General Motors, em 95, me associei ao sindicato no mesmo ano e entrei na CIPA em 2014. No primeiro mandato eu fui como suplente, aí o segundo e o terceiro, e agora este último mandato como titular.
E é uma satisfação, cara, você estar lutando pelos trabalhadores. Esse, para mim, é um orgulho estar na defesa contra o ataque dos patrões, né, a retirada dos direitos, porque você sabe que o trabalhador ele fica muito acuado na empresa. A gente já tem um estudo maior de como está defendendo esses trabalhadores. Certo. Inclusive, Miro, pelo que consta aqui, você foi um dos cipeiros mais votados aí, né, na GM. Você é uma figura conhecida lá dentro da fábrica. E essa experiência que você já teve na CIPA da GM ajuda aí nos próximos dias e tal, para você exercer aí? Você acha que ajuda a ser agora um diretor do sindicato? Eu acho que sim, Lucas, porque como a gente já vem lutando, né, pelos direitos dos trabalhadores, e eu tenho um carinho muito grande pelos trabalhadores na minha área, na General Motors, e com o sindicato eu aprendi muita coisa, venho aprendendo muita coisa, ainda procuro aprender ainda mais, e acho que com essa aprendizagem, com os diretores mais experientes, com estudo, acho que com bastante determinação a gente vai estar preparado para a luta, para enfrentar aí as batalhas que vêm pela frente. Tá certo. Cristiano, eu queria ouvir um pouquinho de você agora, porque o sindicato já fez a divulgação, nós já iniciamos uma campanha, né, em relação à perseguição que você vem sofrendo pela direção da Prolind, né? Eu queria que você explicasse melhor para o metalúrgico que está assistindo para a gente a situação toda, porque também até eu queria depois ouvir do Miro, né, porque essa perseguição é algo recorrente, né, na categoria, acontece muito com o ativista, mas acontece com o trabalhador de forma geral, né, e o caminho não está em se esquivar dessa luta, mas o contrário, né, Cristiano, em assumi-la, né. O que você fez é exatamente isso, assumir essa luta, né, e na organização dos trabalhadores, você também que é um cara que se destaca, né, na Prolind. Eu queria te ouvir, resgata um pouquinho para a gente dessa história, né, como começou essa perseguição da Prolind e explica para a gente o que está passando lá na fábrica. Então, veja bem, Lucas, quando você passa a ser um trabalhador e você passa a conhecer os seus direitos, as leis, você começa a incomodar alguém, né? E foi isso que aconteceu, aos poucos a gente foi ganhando espaço na Prolind, ganhando a confiança dos trabalhadores, porque para você montar uma base dentro de uma empresa é muito difícil, né? Hoje em dia você vê câmeras, sistema para tudo que é lado te perseguindo. Mas enfim, a perseguição começou comigo após a greve de 2016, que foi uma greve vitoriosa, de 2 dias, o qual saímos de lá com uma grande vitória, e eles argumentaram que, por eu ser ativista, eu fui o articulador da greve. Era uma greve por PLR? Isso, por PLR. E lá vocês exigiam um valor, a empresa se negou? Isso, a gente lutava por um valor, a empresa veio com um valor bem inferior. Que é comum também na categoria. Que é muito comum. Que a gente vê muito isso na mesa de negociação também, o Miro que está acostumado com negociação na GM. E aí vocês foram para essa greve de 2 dias, terminada a greve, a empresa começou a perseguição a você. Justo, começou a perseguição dizendo que eu era o que movimentava todos os companheiros contra a empresa. Tudo que a empresa colocava, o Cristiano é o que está articulando aí para ninguém aprovar nada. Mas na realidade não é isso. Que você começa a mostrar para os trabalhadores quais são os direitos deles, né? Qual o melhor caminho que eles devem estar usando, está sempre procurando o sindicato. E isso passou a incomodar eles tantos que até hoje eles me perseguem para chegar ao ponto que está hoje. Entendeu? Sim, e teve nesse momento, então, começou em 2016, né, que você falou, 2016. Após essa greve, e se estende até agora, até o final de 2019, estamos quase no final de 2009, hein, gente? Então já são aí pelo menos uns 3 anos enfrentando a perseguição da empresa. Nesse meio tempo, Cristiano, o que a empresa fez assim para te manter afastado dos trabalhadores? Porque ela tinha esse medo, né? Ela tinha esse medo. Bom, o Cristiano é um cara que agita aqui dentro da fábrica. E o que ela fez para te afastar da luta? Assim? Então, a princípio, ela me mudou de horário. Eu trabalhava no período integral durante o dia. Com o passar do tempo, colocaram o 3º turno. Depois, com
passou mal um tempo, montaram um galpão lá no Chagas Reunido, alegando que ia ter uma unidade lá e precisaria de 10 funcionários. E precisava de um profissional na área que eu sou atuante, que eu sou operador logístico. E precisava de um na área que, como era o mais experiente, me levaram para lá. Mas, enfim, alegando que ia ter as mesmas coisas que tivesse na unidade da Dutra, mas que, na realidade, era para me afastar totalmente dos funcionários, não ter contato nenhum com eles, né? E, portanto, eu fiquei um período de 1 ano e meio lá. 1 ano e meio num galpão, né? Num pelo galpão, que a gente entende aqui, com 10 funcionários, mas depois nem mesmo esses 10 continuaram Isso, a princípio lá, né? era 10, aí depois passou 1 ano, tirou 8, ficou eu mais um. Até que eu e esse outro funcionário, eu até brincava com ele. Meu amigo, você está sendo o meu guardião aqui, porque não tinha nada para nós fazermos, né? Então, Veja só, Almiro, que ponto que chega, né, a patronal, né? Você, para evitar que tenha essa mobilização, você você cria uma outra unidade, entre aspas, uma unidade de fachada para deixar o companheiro isolado, para não ter esse contato com o trabalhador. Acontece algo do tipo, assim, na GM? Há repressão ao ativismo lá dentro também? Sim, com certeza. Eu acho que isso aí acontece na maioria das empresas. Há perseguição, né? É como a gente diz, que a gente tem que ter um aprendizado junto ao sindicato, porque você tem que conhecer as normas, entendeu? As NRs, tudo. E através dos cursos que o sindicato nos passa, a gente tem que estar aprendendo para como combater isso aí dentro da empresa, que é uma coisa que isso aí praticamente hoje é normal, então a gente não pode deixar isso acontecer, não. A gente tem que estar à frente do trabalhador, estar ajudando o trabalhador, explicando o que ele tem direito, que eu acho que a repressão por parte da liderança é muito, viu, dentro da empresa. Certo. E atualmente, assim, eu sei que toda fábrica tem a sua especificidade, né? A luta é uma só, a luta dos metalúrgicos é uma só, né, Cristiano? Como antes de começar o programa a gente estava conversando, mas cada fábrica tem a sua cara, tem o seu problema. Atualmente, né, bom, vocês... eu não havia dito no começo do programa, o Agemiro vai atuar na GM e o Cristiano na Zona Sul, né, Cristiano? Lá nas Chácaras Reunidas. O que vocês, né, poderiam trazer para a gente assim, de principal problema, né, para os trabalhadores dentro da GM, algo que precisa ser resolvido, e também o Cristiano pode falar da Zona Sul para a gente. Cara, uma das perseguições que a gente tem muito dentro da empresa, um dos problemas maiores são a perseguição do pessoal restrito, né? E mais o momento que a gente está passando por uma estruturação na empresa, a gente vem combater isso aí, mas é uma situação muito complicada, mas a gente sabe que o sindicato está preparado para isso e vai buscar fazer o melhor para os trabalhadores. Um exemplo, acho que foi a recente luta, né? Que a GM havia descumprido uma promessa dentro do acordo e logo o sindicato organizou uma mobilização e no mesmo dia a GM voltou atrás, né? Você pode explicar para a gente também? Isso, Luco. Estava feito já, acertado um acordo já no começo do ano, né? Que seria pago um abono de 2.500 no local do aumento, né? Então a empresa ia estar pagando esses 2.500 sem nenhum desconto do imposto de renda. Chegado próximo a esse pagamento, os trabalhadores têm um meio de comunicação, tem um meio através de um ADP, né, que é um aplicativo, ele consegue já visualizar o Olerite com 3 dias de antecedência e viram que estava tendo desconto do imposto de renda. Aí isso aí começou já um tumulto dentro da empresa, os trabalhadores já procurando os dirigentes sindicais, os ativistas, e onde foi comunicado a direção, a presidência do sindicato, onde foi feita uma assembleia, convocou os trabalhadores do primeiro turno, depois feita a assembleia com o segundo turno, e foi colocado que a empresa descumpriu esse acordo e que se ela não fizesse o pagamento total no dia 30 desses 2.500, a fábrica estaria parada no dia seguinte, estaria fazendo uma greve. Certo, e aí mais uma prova da atuação de vocês, né, dos ativistas da GM e também dessa união que tem do trabalhador da GM com o sindicato, né? Surtiu um efeito rapidamente. Sim, rapidamente foi comunicado à empresa, né? E a empresa deu um retorno que estaria fazendo o pagamento total
no dia que foi acertado. Muito bem. Cristiano, da sua parte que vai atuar na Zona Sul, né? A Zona Sul é uma região aqui de São José dos Campos que concentra muita metalúrgica, né? De médio e de pequeno porte, né? É uma região, até eu costumo, né, dizer que é uma região diferente, né? Porque existem muitas metalúrgicas realmente pequenas lá e tal. E, infelizmente, acaba sendo uma das regiões também com o maior problema em relação a direitos trabalhistas, né, a condições de trabalho, né? Eu mesmo tive a chance de participar uma vez, de atender os trabalhadores dentro da Delbras, né? E haviam condições ali muito duras, né, de trabalho ali ali na Zona Sul. O que você imagina que vai ser o principal desafio para um diretor que vai atuar nesse cenário, né, da Zona Sul? Bom, primeiramente, já são os patrões, que eles sempre tentam, né, maquiar o que realmente acontece dentro da empresa. Sempre vem com aquelas conversas que se preocupam com o trabalhador, que o trabalhador é a família dele, mas que na realidade não é nada disso, né? Então a gente vai ter um trabalho muito árduo ali para estar junto com os trabalhadores, em manifestações, correndo atrás do direito deles, né, para que a patronal não venha atropelando os nossos direitos. Na terça-feira mesmo tivemos lá a assembleia na Century, eu vi as mobilizações dos trabalhadores. Eles estão dispostos a lutar pelos direitos, né, no avanço aí do dissídio. Ontem tivemos as paralisações lá na Gerdau, os trabalhadores se mostraram unidos. E isso é uma prova que com luta a gente vamos vencer, né? E é um recado para os patrões, que os trabalhadores, eles não estão mortos ali dentro da empresa. Eles estão vendo realmente o que está acontecendo. E o que a gente tem que fazer como diretor? Passar essa confiança para eles. Mostrar que o sindicato está ali para apoiar. Não simplesmente para ter o nome só sindicato, mas para a gente estar na luta com eles, né? E enfrentar os patrões de igual por igual. Que é só com luta teremos vitória. Sem luta não há vitória. É isso aí, tá um recado aí do Cristiano. Acho que essa tem sido a frase que tem guiado o sindicato aí nos últimos anos, né? E também está aqui com os nossos novos diretores. Antes da gente encerrar, então, o nosso bate-papo aqui, eu queria que o Miro falasse um pouquinho também. Vocês já devem ter visto o Miro aqui em algum dos comerciais e tal, do Samba Democrático, que é um projeto muito legal aqui do sindicato, uma iniciativa muito bacana para tentar trazer, né, para São José dos Campos, que, na minha opinião, também é uma cidade que carece desses espaços, né, Miro? Um pouco de cultura, de lazer. O Cristiano também pode comentar. Fala um pouco pra gente, Miro, desse projeto, né? O Samba Democrático, você está desde o início dele, está tocando esse projeto, junto com mais alguns diretores. O que tem sido ali pensado? O projeto vai continuar? O que vocês avaliam de como tem sido até agora o Samba Democrático? Sim, Lucas, a tendência é a gente continuar aqui junto com esse projeto aí, né, que ele vem feito pelo sindicato CSP com Lutas, né, e é um espaço cultural, um espaço aberto ao público. Eu acho que a nossa cidade, não só de São José como do Vale do Paraíba, está carente de um espaço desse cultural, um espaço de um samba gratuito, e a tendência é dar continuidade e cada dia está crescendo mais, para que não só a população de São José dos Campos, mas que todo o Vale do Paraíba possa vir conhecer esse samba, que acontece sempre no último sábado do mês. No último sábado do mês, a partir das 17 horas até as 22 horas. E esse último sábado teve uma edição, né, Miro? Sim. O próximo ainda vai ser só no final de setembro, mas agora nesse dia 31 de agosto teve, e foi muito bacana, né? Tava cheio. Sim, Lucas, foi no dia 31 aconteceu o Samba Democrático com o grupo Tanacuca, e foi um momento de descontração, um momento de alegria, um samba de qualidade, onde apareceram várias pessoas, né, a prestigiar esse nosso samba, que a cada evento ele vem evoluindo, vem cada vez aumentando mais o pessoal que vem curtir esse nosso samba. Legal, acho que o caminho é por aí também, né, Cristiano? O sindicato geralmente chega ao trabalhador para falar de luta, é claro, esse é o objetivo principal do sindicato, mas também temos aí, né, o torneio de futebol, temos aí outras
opções, né, outras iniciativas, né, de esporte, de lazer. Vai ter aí logo mais também o curso de churrasqueiro, tem torneio de pesca. O caminho é esse aí mesmo, Cristiano? Também é necessário chegar no trabalhador por outros meios? Sim, é necessário, sim. Porque é igual você acabou de falar, muitas vezes a pessoa vê o sindicato como só de luta e briga, e não é. Ele também tem sua área de lazer, o seu momento de diversão, não só para o trabalhador, como para toda a família, né? Que nem lá na Zona Sul está acontecendo já a semifinal do torneio de futsal. Isso, né? Aliás, de futebol. Então, é assim, o trabalhador tem que aproveitar esses momentos que tem, né? E é bom até para os demais trabalhadores que não são sócio, passa a ficar sócio, né? Porque, além de tudo isso, a gente tem convênios, né, com faculdades, com livrarias, né, e com outras coisas tantas aí que isso ajuda o trabalhador. Né? Certo. Então, você que não é sócio, passa a ser sócio, venha somar a gente, venha fazer parte, né, do Conlutas, do sindicato, que assim se estará fortalecendo a gente. E com isso a gente vai ter mais ferramentas para lutar, não só na porta da empresa, mas também para melhorar o espaço, né, para todos estar se divertindo. Perfeito, acho que é isso mesmo, né? Quanto mais sócios, mais forte fica o sindicato. Essa também é uma mensagem também que a gente tem batido forte, né? E se você quiser conhecer aí os convênios e as outras atividades do sindicato, só acessar o site, né? No botão de convênios ali, se você clicar, você vai ter uma lista ali de todos os convênios e também saber sobre a colônia de férias, tem informações sobre esses outros benefícios, né? Show de prêmios, né, Lucas? Show de prêmios, o Festival do Metalúrgico também está vindo aí, deve ser aí... Dia 22 de setembro. O Miro já está adiantando para a gente, 22 de setembro, deve sair também alguma informação no jornal da categoria, mas vai vir com mais informações nos próximos programas em movimento aí, mas já fica aí a divulgação. 22 de setembro tem Festival do Metalúrgico, com aquele show de prêmios e um dia inteiro de festa, né? A maior festa da nossa categoria, né? A maior festa. Então, para encerrar, vocês querem deixar algum último recado para o metalúrgico, para quem está assistindo a gente, para o trabalhador? Vocês podem aí, microfone aberto para vocês mandarem essa última mensagem. Quero dizer aos trabalhadores o que esperar do Miro, nesse novo passo que estou dando agora na direção do sindicato. É muita determinação, muita luta. Vou estar procurando estudar para poder estar preparado para defender o trabalhador, para defender contra o ataque desse atual governo, que só está retirando os direitos dos trabalhadores. E o que esperar de mim é muita luta, muita vontade e estar somando aí junto com a diretoria do sindicato. Bacana. Cristiano? Bom, eu também falo o mesmo, né? Vou estar na Zona Sul, mas estarei trabalhando em toda a categoria, seja na Zona Leste, Zona Sul, para defender os direitos dos trabalhadores, né? E como o Miro disse, temos que estar junto, sempre estar estudando e procurando entender cada vez mais, para a gente dar a resposta de imediato para o trabalhador. Porque muitas vezes eles nos procuram e já querem uma resposta. E o governo que hoje nós temos, a cada dia ele vem com a novidade, então a gente tem que estar sempre se preparando para os ataques do governo e da patronal. Então. Tá certo. Eu agradeço novamente, então, a participação de vocês e a gente vai encerrando o programa de hoje. Agradeço a nossa equipe de produção, a Carolina Guido, a Gabriela Fani, o Rodrigo Correia também, e a todos vocês que nos assistiram, que vêm acompanhando o programa em movimento. Obrigado pela sua audiência. Na próxima quinta-feira a gente tem mais um encontro, sempre às 18 horas. Eu vejo você por aqui mesmo.